Olá pessoal, mais uma vez bem-vindos ao nosso canal História e Esporte. Hoje eu tenho uma enorme satisfação de contar aqui com a participação do Cássio Yared, meu amigo pessoal há muitos anos. E na verdade, de uma certa forma, é uma das pessoas que influenciaram ou que são responsáveis por eu ter tomado essa iniciativa de fazer esse canal. Explico. Cássio foi a primeira pessoa com a qual eu percebi que existia além de mim algum outro nerd do esporte. Foi a primeira pessoa que eu tive a liberdade de falar da história do esporte da mesma forma que eu comentava o jogo do dia anterior. Então, a minha geração é uma geração que já nasce sem muito olhar para o passado, né? Embora isso só foi piorando com o tempo, digamos assim, e por isso nós queremos resgatar muita coisa aqui. Então, o Cássio, quando nós nos conhecemos, acho que 14 para 15 anos, foi o primeiro cara que eu lembro que sabia escalar a seleção de 70, sabia escalar a seleção de 58, sabia quem foi Cruyff. E Fórmula 1 também, sabia quem foi Fangio, quem foi Ascari. Nós chegamos a montar um blog, né, Cássio? Nos anos 2008, 2009, com alguma F1 assiduidade. Critics. F1 Critics. Vou até colocar o link como sugestão, porque tem arquivo muito bom lá. Então, o meu convite para o Cássio hoje é justamente para nós tratarmos de uma das maiores paixões que ele e eu temos em comum, e todos os espectadores creio que tenham também, que é a Copa do Mundo. Cássio que me emprestou o livro do Orlando Duarte pela primeira vez, quantos DVDs de Copas do Mundo. Então, o Cássio para mim é uma referência em história das Copas. E, meu irmão, hoje para você, passando a bola aí, eu quero que nós cheguemos à conclusão de qual foi a maior atuação individual de um jogador, né, obviamente, numa partida de Copa. Nós sabemos que quando se trata de um torneio, é quase que senso comum que Diego Maradona 86 foi essa grande atuação. Mas nós queremos falar de um jogo em especial. Então, passa a bola para você agora, Cássio. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Boa noite, tudo de bom aí, saudades. E só tenho a agradecer o convite. E realmente a história das Copas é algo que me fascina desde ali vamos dizer, desde 94. Lembro até hoje daquele manualzinho que eu comprei do Zé Carioca, e qual era só sobre a Copa do Mundo. Então aquilo ali foi o pontapé inicial. Depois, como você falou ali, o livro do Orlando Duarte, que na época era a maior referência que a gente tinha. Hoje você tem N formas de encontrar o conteúdo. Naquela época era só aquela do Orlando Duarte. Então era o livro que a gente lia, relia, terminava, começava de novo. Os DVDs depois da Copa, como você bem citou, também ali na 2002, né? Na Copa de 2002, que teve a primeira coleção. Enfim, a história das Copas me fascina. E no quesito atuação individual, o futebol é um esporte coletivo. E esporte coletivo a gente sabe que muitas vezes tem um craque que sobressai, que vai lá e decide o jogo, mas no fim das contas, se você não tiver os 11 jogadores bem afinados, não tem sucesso. Então essa pergunta e essa tentativa de colocar uma atuação individual que seja a maior em um jogo, a maior das Copas, é algo que é muito raro, muito difícil de ver, né? E para a gente poder selecionar alguma coisa, a gente tem que colocar alguns critérios. E aí eu acho que a gente começa colocando critérios um pouco mais básicos. Então, tem que ser em uma única partida. Não necessariamente precisa ser um cara que naquela Copa foi o melhor, mas dentro daquele jogo em específico, o cara dominou. O segundo critério que eu imagino aí que a gente tem que colocar é a importância do jogo. Então, para a gente não ficar preso, por exemplo, a questões como o Oleg Salenko, o cara que meteu aí 5, 6 gols num jogo que não valia nada contra Camarões completamente de ressaca, né? Para não dizer outra coisa. Então a gente vai tirando aí esses jogos que não valem nada, vai tirando, né? Vai centrando naqueles caras que dominaram a partida em si. Não necessariamente o cara precisa ter feito 3 gols, pode ter sido um goleiro que fez 5, 6 defesas difíceis. Por exemplo, o Oliver Kahn, 2002 contra os Estados Unidos.
O que mais? Ah, quando a gente fala de partida individual, né? A gente tem que ter um... Não basta a gente se basear em relato. O relato, às vezes, ele é apaixonado, ele é enviesado. Então, não basta... A gente tem que ter, no mínimo, algumas imagens para poder testemunhar aquilo que na época a gente não pôde ver por não ter nascido, mas que pelo menos com algumas imagens a gente consegue ter uma noção. E aí também entra um critério que vai ser um pouco subjetivo, que é o fato, por exemplo, de a gente ter visto aquele atleta ou aquela partida ao vivo. Uhum. Então, por exemplo, jogos das Copas de 82, 70, 58, esses a gente vai avaliar com uma distância muito maior do que aquelas que a gente viu ao vivo. Isso às vezes pode enviesar um pouco o julgamento. Mas acho que esses são os critérios, né? Uhum. Há umas semanas atrás, eu fiz um vídeo a respeito da maior temporada individual da história do tênis, né? E eu fiz justamente esse corte que você está mencionando. No tênis, a gente tem a chamada era aberta, final dos anos 70, final dos anos 60, começo dos anos 70. Então, eu disse assim que a gente tem que respeitar todo mundo que construiu até ali, obviamente, mas que para a gente chegar num padrão de temporada, a gente tem que ter um mínimo de torneios, a gente tem que ter o ranking. E assim, Cássio, para você, qual que seria essa linha de corte, né? No tênis, essa era aberta, anos 73, o ranking. Na Copa do Mundo, até onde que a gente pode, digamos assim, puxando lá para 1930, qual momento que você acha que a gente pode ter essa avaliação mais crítica, com mais base, embasamento para falar? Tem que ter imagens, né? E o mais longe que a gente consegue ter de imagens de jogos completos, acho que é 58. 54 você acha muito pouca coisa, são melhores momentos. Então acho que acaba sendo 58 para frente aí que a gente consegue pegar os grandes jogos, né? E, e aí a gente consegue avaliar. Acho que então um bom ponto de partida seria nós pegarmos os grandes craques aí de todos os tempos e a gente for respeitando, né, o teu critério. Eu vou te falando os nomes e a gente vai pensando qual seria a grande atuação de cada um deles. Obviamente, vamos começar por cima, né? O maior de todos. Rei Pelé joga muito, 58, 62 quase não pode atuar, atua um jogo. 66, aquela coisa claudicante, terrível. E 70, o Last Dance, né? O grande momento dele. O que você destacaria de Pelé antes de colocar em ranking? Qual a grande partida do Pelé? Pelé tem pelo menos duas partidas de excelente nível em 58, né? Que é a semifinal contra a França e a final, obviamente, contra a Suécia. Dessas duas, e tem também a quartas de final contra o País de Gales, que aí a gente já não tem muita imagem, a gente tem melhores momentos. Tem o gol, aquele gol que... O relato que a gente tem é de que foi uma partida dura e difícil de vencer a zaga de Gales, e ele conseguiu furar essa zaga. Mas com partidas completas, a gente fica com esses dois jogos da semifinal e final. E na Copa de 70, é difícil destacar uma única partida, né? Os lances que ele teve foram memoráveis, mas foram um contra o Uruguai, Tchecoslováquia, Itália depois. Então eu ficaria com essas duas partidas de 58. 70 parece justamente que ele estava preparado para ser efetivo e decisivo mais do que chamar todo o jogo para si. Até porque aquela seleção, ela Nem precisamos precisava, né? colocar Rivelino de volante, quase, digamos assim, né? Porque justamente era muito craque ali. Né? Passando um pouquinho, então, um dos caras que fazem parte dessa nossa amizade, nesse nosso aprofundamento, Johan Cruyff. O que você destacaria dele? É, o Cruyff, ele é um negócio interessante, porque ele vem fazendo grandes partidas ao longo da Copa de 74, vai melhorando o nível a cada partida, e aí chega na final, e na final ele encontra um outro cara que entrou na minha lista ali, que
que né, de maiores atuações, que foi o Beckenbauer. Então, aquela atuação do Beckenbauer na final de 74 é também uma aula, né? O cara conseguiu neutralizar o maior jogador da Copa. Então, do Cruyff mesmo, ficam as partidas anteriores à final. A partida contra o Brasil ele fez muito boa, mas acho que a maior ali vai acabar sendo ali contra a Argentina mesmo. Foi 4-0, acho que ele fez 2 gols, é isso? Ou um gol É, e assistência, agora, né? dessa partida eu não vou saber de cabeça, mas E o acho que Cruyff foi é um caso, né, que infelizmente ele só jogou aquela Copa, né? 78 ele não. por motivos que a gente Uhum. conhece, motivos comerciais, pessoais. Aí você Exato. pode escolher qual testemunho você fica. Mas, 78 nós temos Mário Kempes como artilheiro, mas 78, também é aquela coisa, né? o maior jogador daquela Copa foi um argentino, né? Foi o Quiroga, O goleirão do Peru, para quem não o sabe, goleirão do Peru. Brincadeira à parte. decisivo, né? Mas Decisivo. realmente foi uma Copa, jogos muito pesados, né? Independente dessa polêmica O clima da toda, Copa foi muito pesado. Mas a Argentina tudo. tinha um time fantástico, né? A gente brinca por causa da rivalidade, mas a Argentina tinha um time muito bom. Uhum. E caras muito bons ali na defesa, o goleiro, fenômeno, né? O Baldo Sim, Fijol e tudo mais. Fidjol, o Passarella moendo, né? Uhum, capitão, né? Que faz um dos gols, né, da final também, Isso, enfim. isso que é interessante, nesse quesito a gente não precisa ficar só com artilheiros, né? Exato. A gente pode pegar jogadores de defesa, que a gente já citamos dois aí que tiveram grandes atuações, Uhum, goleiros. exatamente. Em 78, 82, chegando a 82, nós temos, à primeira vista, eu falaria para você que é aquela atuação do Paulo Rossi, até porque é uma das melhores seleções jamais montadas, a brasileira, e ele faz 3 gols naquele jogo. Você colocaria essa como uma das grandes atuações da história das Copas? esse é um jogo interessante porque muita gente vai acabar interpretando uma partida individual que o cara faz 3 gols como sendo uma grande partida. E é uma grande partida, mas não necessariamente ele dominou aquela partida. E o Paulo Rossi é o maior exemplo disso. Esse jogo contra o Brasil, ele fez 3 gols, dois deles em bolas cruzadas, em que ele estava livre dentro da área para completar, então oportunista. E aquela bola recuada ali no meio de campo que gerou o segundo gol da Itália, que ali ele, né, teve um gol dado para ele. Então ele fez os 3 gols, aproveitou as chances, mas não quer dizer que foi dominante. Falando nisso, eu quero pular um pouquinho no tempo e chegar em 94, o grande Romário. Eu fiz um vídeo esses tempos aí perguntando, né, se ele ganhou sozinho a Copa, enfim, fica a dica para o pessoal assistir esse vídeo com mais detalhes. Mas o Romário, você destacaria alguma partida em que ele dominou, em que ele quebrou a banca naquela partida? Ou o caso dele é um daqueles com uma grande Copa linear? Como é que você definiria a É, atuação do Romário? o Romário ele manteve o mesmo nível do início ao fim, né? Manteve um excelente nível, sempre decisivo. Então ele abre o placar contra a Rússia, abre o placar contra Camarões, faz o gol de empate contra a Suécia, dá uma assistência para o Bebeto contra os Estados Unidos, faz o segundo gol contra a Holanda, faz o gol da vitória contra a Suécia. Então, o cara é extremamente regular para cima. Mas na posição dele, né, ele sempre foi um cara mais de definição. Então, fica mais difícil, até pela característica dele, de dominar uma partida. Não, um jogador mais meio-campo teria mais facilidade nesse sentido. Então, eu coloco o Romário ali como uma excelente Copa, mas dentro das partidas individuais não teve uma que ele dissesse assim, puta, esse o Romário destruiu. O máximo que dá para dizer é contra o segundo jogo contra a Suécia, em que ele fez uma boa partida. E na final ele também fez uma boa partida, mas acabou perdendo
perdendo um gol cara a cara, né? Perdeu o gol na prorrogação, enfim. Não dá para destacar uma única partida. Nessa Copa nós tivemos do outro lado o Rabo de Cavalo Divino, que teve uma atuação também na qual a gente diz que sem ele a Itália não chegava a lugar nenhum, né? Do Baggio, o que Exato. você tem para dizer? O Baggio é um cara que, nesse sentido, ele conseguiu levar a Itália nas costas e tem dois jogos fundamentais. Eu acho que contra a Nigéria nas oitavas de final, ali era Uhum. para a Itália ter perdido. E ele buscou o empate, buscou a virada. Então, você imagina, a seleção da Itália ali é que engrenou para a final. Depois contra a Espanha, excelente partida. E contra a Bulgária na semifinal também, ele pôs a Bulgária no bolso, literalmente. Que Então, era uma ótima seleção, né? É bom lembrar e isso, né? tinha um outro cara que fez muita, né, jogou muita bola aquele ano, que era o Stoichkov. Tinha eliminado a Alemanha. E eliminado com goleada, né? Imagine a Alemanha campeã do mundo, cara. Tomar Chegando e perdendo 3. para a Bulgária. Acho que foi a última Copa, assim, que a gente teve craque em várias seleções, né, bicho? E veja, É, era uma Copa que, quando você olhava para antes de começar, era uma Copa meio alternativa, né? Não tinha Inglaterra, não tinha a França, a Itália meia bomba. Então, se tinha o Brasil, se tinha a Itália, desculpa, a Alemanha, como o Brasil também sofreu para classificar. A Argentina tinha tomado 5-0 da Colômbia isso. em Buenos Aires. Então, ela parecia uma Copa alternativa, né? A Holanda chega sem o Gullit e sem o Basten, né? Começando aquela transição ali para aquela geração que depois foi bem na Copa 98 e que o Ajax teve sua última Champions League, último título mundial. Então, foi bem interessante. Era uma Copa que ninguém dava nada. E daí você teve o Stoichkov, você teve o Baggio, você teve o Romário, você teve o Raj, teve o Maradona enquanto pôde jogar. Então foi bem bom. E aí, em 98, que chegamos, aparecem dois nomes brazucas aí, que acho que, de repente, algumas atuações deles foram mágicas. O 10 e o 9, Rivaldo e Ronaldo. O que se destaca para nós desses dois craques? O Rivaldo jogou muita bola contra a Dinamarca, né? Naquele jogo ele é uma das grandes atuações. E o Ronaldo, cara, ele naquela Copa ele não foi, pelo menos da minha lembrança, ele não foi um cara no maior nível. Ele fez um bom jogo contra o Marrocos, o qual ele abriu o placar. Contra o Chile também fez um bom jogo. Contra a Dinamarca não foi tão bom. Controlando assim, ele fez uma partida muito boa. Fez aquele gol no comecinho do segundo tempo ali. A gente achou que ia ser mais fácil, não foi? Daí a final que a gente não precisa explicar, né? Então, Mas, desses dois caras, eu fico com essas duas partidas aí. O Ronaldo contra o Chile, o Rivaldo contra a Dinamarca. Mas não foi, de longe, não, nenhuma dessas duas foi a melhor atuação da Copa. uhum. O cara da Copa foi o Zidane, a final dele foi muito boa, e ele fez uma grande partida, grandes partidas na primeira fase também, só que aí tomou aquele cartão vermelho e ficou algumas partidas fora, então a gente foi privado aí de algumas partidas que poderia ter feito melhor. Mas tanto o Rivaldo quanto o Ronaldo chega 2002, contrário do Zizou, né, que É, infelizmente chega lá com aquela coxa enfaixada, a gente só lembra daquela ele tropeçando com o goleiro, acho que da Dinamarca, alguma coisa assim, né? acho que é Dinamarca. Né? Foi totalmente apagado, né? Mas Rivaldo e Ronaldo, eu também já fiz um vídeo. Quem foi o maior jogador de 2002 entre os dois? Até uma discussão até hoje, né? Uns falam Rivaldo, outros falam Ronaldo. O Kahn é que foi eleito, né? Tem essa polêmica. É, Mas os dois jogaram demais naquela Copa 2002, né? olha, ali foi o ápice, né? Eu acho que do Ronaldo com o Rivaldo, em termos individuais.
Teve também uma boa atuação do Ronaldinho, que a gente tem que lembrar, Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra. Aquele jogo ali a gente foi onde ele começou a mostrar para o mundo aquele apelido de bruxo, né? O cara meteu a Inglaterra no bolso mesmo. Mas se fosse para destacar uma partida individual, eu ficaria ainda com o Ronaldo na final. O cara faz um excelente primeiro tempo em termos de movimentação. Se você pegasse para assistir a partida completa, eu acho que é um bom passatempo assistir essa partida completa, porque você vê que aquele time ali ele tinha muita movimentação no ataque. E o Ronaldo, apesar de ele ser um centroavante, um 9, ele vinha buscar muito jogo aqui atrás na intermediária para tentar aquela arrancada que ele era famoso. Ele fazia uma boa tabelinha uma hora com o Kleberson, que o próprio Kleberson, quando o Ronaldo recuava, o Kleberson é quem acabava ocupando o espaço ali no meio da zaga da Alemanha. Tanto é que no primeiro tempo você tem uma bola na trave do próprio Kleberson. Que é justamente uma hora em que o Ronaldo recua para buscar o jogo, e aí quando ele vê que o Kleberson está livre, acho que não sei se foi o próprio Ronaldo, se foi o Ronaldinho Gaúcho que lançou, e o cara pega e manda aquela bola na trave ainda no primeiro tempo. Então, o primeiro tempo muito bom do Ronaldo em termos de movimentação, e o segundo tempo ele botou a defesa da Alemanha no bolso, né? O primeiro gol ele rouba a bola, cata ela, perdeu a bola, recuperou, foi para cima né? Foi para direção à área, chutou, passou para o Rivaldo chutou, o goleirão bateu roupa, e daí sobrou para ele guardou. E E ele já aí estava lá depois, dentro, né? Ele foi lá não, dentro. é impressionante esse lance, ele arranca sem a bola, quando a zaga da Alemanha percebeu, já estava lá na pequena área. E depois o segundo gol, né, o Kleberson cruza da direita, o Rivaldo faz aquele corta-luz, né? O famoso alicate. E aí sobra pro Ronaldo e bate de chapa, que é coisa de craque, coisa que você não vê todo dia. Então, o cara pôs no bolso mesmo a Alemanha. E Então é uma atuação aí que, de repente, a gente já vai essa, essa, selecionando essa, para essa é altíssimo nível. em Então, final, vale né? mencionar, sim, final de Copa, não era um adversário qualquer, né? E se você pegar todo o contexto entre 98 e 2002, né? Imagina, você sai de uma final de Copa na qual você desmaiou horas antes para chegar na outra, e nesse meio tempo você opera os dois joelhos, né? Foram 3 operações, se não me engano. Então o cara chega e faz um negócio desse na final, o cara tem que ter muita cabeça. Não é só habilidade, não é só o dom divino, o cara teve muita força mesmo. Perseverança. Teve a CPI da Nike nesse entretempo, CPI da né? Nike. Ou CPI da Nick, como queria o. Nem vamos citar os nomes aí. Isso aí foi É... uma salada. De lá para cá, bicho, de 2002 para cá, é difícil a gente colocar, assim, É, digamos, de quem nasce, de quem até antes começa a sua história a partir de de 2006, passar é para a difícil a gente, próxima, a né? gente não pode esquecer, você falou bem que o Kahn foi eleito craque da Copa até antes da final, justamente por causa das atuações dele contra os Estados Unidos, e que o cara, ele praticamente, né, sabe aquela defesa que você comemora como se fosse um gol? Foi pelo menos umas 3. Então tem que fazer uma menção honrosa para aquele maluco lá. Ele Não é era doido, porque mas ele falhou, era... né? Assim como o Baggio, né? exatamente, São lembrados por causa daquela falha exatamente. final, mas o que eles construíram até ali lhes dá esse direito de terem sido O alçados a Baggio, esse o posto, Baggio né? ainda mais, né? O Baggio é um Uhum. monstro. Sim, O Baggio é um fenômeno. monstro. Assistam, inclusive, quem puder, no Netflix, o filme dele. Muito bom. Eu assisti esses tempos, gostei demais. Claro que a gente quer que falasse mais coisas, mas é muito bem retratado. Então fica a dica aí para o pessoal assistir o filme do Baggio na Netflix. Ah, Então, uma outra menção honrosa que a gente acabou esquecendo aqui, que vale a Aham. pena citar. Eusébio contra a Coreia do Norte, 66.
Aliás, que Copa, né, do Eusébio. Era um momento em que, inclusive, questionava-se se o Pelé não questionava-se o que ele já havia feito, mas se ele ainda era o maior do mundo, né? E o Eusébio era colocado nesse posto, né? E aí, você imagina, você tá com 35 minutos do primeiro tempo e tá 3-0 contra você, e você vira o jogo, cara, na base do e deixa comigo e vamos em frente, é digno de nota. É óbvio que a gente não tem, pela distância histórica, a gente não tem essa noção do quanto isso foi importante. Infelizmente, depois, infelizmente para o Eusébio, né? Portugal acabou sendo eliminado. E vamos combinar que também a Coreia do Norte era um baita de um azarão, né? Fez ali, foi esse jogo do Santos ontem aí contra esse time da quarta divisão, que até me fugiu o nome agora. Eu esperando ali, vendo o primeiro tempo, achei, pô, o Santos vai, vai sofrer. E tava já nos 15 do segundo tempo, e 0-0, e pô, o Santos vai sofrer. Daí você vai ver o resultado final 4-0. Foi a mesma coisa, né? Um Ou aquele time jogo de do São quarta. Paulo contra o agora, né? Contra o 9 de julho lá, né? Perdeu na É, ida, na você volta achou toma um que. gol e É, meteram 9 nos caras. então, é a É mesma por aí, coisa. né? Você acha que os caras estão. Tem que relativizar também, né? Claro. Enfim, E para aí nós estamos para em não 2006. esquecer, Cássio, só um pouquinho, a gente falou de 58, você falou de 66, Garrincha 62 é considerado o padrão Maradona 86, né? O que você colocaria, pelo É, menos, para nós aí? como Copa, né? Como Copa foi uma grande Copa, mas o mais. Acho que ninguém esperava que ele fosse. Aí nós estamos falando também já com uma baita de uma distância histórica, mas eu acho que ali ninguém esperava que ele fosse dar conta, né? E ele se reinventou, né, daquela Copa, né? Fez gol de canhota, fez gol de cabeça, né? Então, a como Copa foi uma das maiores atuações de um jogador em Copa. Mas partidas individuais já fica um pouco mais difícil. As melhores partidas dele foram na própria primeira fase, né? Os outros jogos foram mais pontuais, no qual ele acabou decidindo no elemento surpresa, saindo da direita, vindo para a esquerda, entrando da área para cabecear, chutando bunda de chilena. E é bom lembrar também, menção honrosa, o Amarildo, que teve a simples incumbência de substituir o Rei e meteu o gol adoidado, né? O Almarildo fez uma boa Copa também, né? Você imagina, quem, né, é só você lembrar de 2014, no qual o Neymar se lesionou nas quartas de final e o Alegria nas pernas entrou para substituí-lo. Com todas as vênias aí, o nosso querido Bernard. Não dá, né? E agora está no Emirados Árabes, né? Ah, Putz, é. Você fechou desenterrou ele, então. agora. Fechou agora para o Que bom. Emirados Árabes. Coitado dos Emirados Árabes. Mas então, Cássio, pulando, a gente estava em 2002, vamos falar de quem veio depois, né? A gente ainda vai citar algumas coisinhas de 2006 aí. Mas Cristiano Ronaldo e Lionel Messi são os dois maiores jogadores do mundo há algum tempo e por tudo que fazem, né, fizeram e fazem com uma regularidade impressionante, eles foram alçados ao Olimpo. Mas em Copa do Mundo parece que a coisa não vai para os dois, né? O que você destacaria de ambos? Se há algo por destacar? Enfim, como é que você faz a leitura dos dois em Copas? O mais importante que a gente tem que colocar é que jogar no domingo de sol no Camp Nou com a camisa do Barcelona é diferente de jogar com aquele bando de perna de pau que tem na seleção da Argentina, né? Aí com toda, né, tem a questão da brincadeira, a rivalidade, mas desde ali de 98, 2002 acho que foi a última grande seleção da Argentina. Inclusive essa que ganhou a Copa América ganhou na base da raça, não da qualidade técnica. Então já faz alguns anos que a gente não vê uma seleção argentina de elevado nível, né? E o Messi acaba sofrendo por isso.
Perdão. Ele é muito cobrado, ele tem que decidir e a pressão é grande. Todas as vezes que ele conseguiu ter grandes atuações pela Argentina foram nas Copas América que ele chegou à final e por fatalidade perde os pênaltis. Mas em Copa do Mundo não tem nenhuma grande atuação dele. Talvez aquela partida contra, acho que não, se não me engano foi contra a Bósnia, que ele foi no Maracanã, Boston, aham. né? Que o jogo estava complicado. Se eu não me engano, a Argentina saiu atrás do placar, né? O Diego fez o primeiro gol. Não, a Argentina faz 1-0, um gol contra, inclusive. Messi cruza e um gol contra. E aí a Bósnia empata. E a Bósnia empata. E aí o Messi, eu não sei se foi no final do primeiro tempo, que ele pega, né? Pega a bola na direita, vai levando, levando, levando. Quando tá na meia-lua, ele faz aquele movimento clássico dele, limpa, bate, o goleiro não cata nunca. E depois ele teve uma boa partida também contra o Irã, no último segundo de jogo, faz o gol da vitória. E ali, dali para frente, a Argentina teve muita disciplina tática. Acho que até o saber ninguém mais fala dele, mas foi um cara ali que, né, se você pegar as Copas anteriores da Argentina, a Argentina era um catadão. E ele conseguiu botar ordem na casa. E chegou à 2010, final muito, muito 2010 um bonito. horror, né? O Maradona estava ali, era Ali o era só famoso para gincana, imagem, né? né? Era gincana, né? Então, foi muita disciplina tática que levou a Argentina àquela final, muito mais do que o talento individual, né? Então, o Messi, eu destaco esses dois jogos, que por serem jogos contra adversários menores e primeira fase, infelizmente dentro da nossa lista aqui vai ficar numa posição bem baixa. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo em Copa é bem é bem limitado, né? As opções que a gente tem para escolher. Então, se você pegar ainda ele jovem, em 2006, não tem uma atuação de destaque. Depois, 2010, ele em Portugal em si não fez uma boa Copa. E ele, por tabela, se não me engano, ele teve problema de lesão também naquela época. E 2014 ele estava baleado, né? 2014 não tem nem o que falar. 2018, aquele grande jogo contra a Espanha, aquele gol de falta que ele faz, que é o terceiro gol, né? Aquilo ali é um exemplo de concentração, né? O cara tá tão focado naquele jogo que o mais interessante é que eu quando vi aquele lance ao vivo, estava com alguns colegas de trabalho, justamente a gente estava assistindo o jogo e olhando, e quando ele parou, deu aquela respirada, todo mundo falou, puto, agora vai sair o gol. Porque ele entrou no, né, deu aquele clique, que nem o Ayrton Senna em Mônaco. O cara entrou no túnel. E não deu outro, o cara pega e mete aquele gol. Fora que ele, naquele jogo, ele foi o cara que conseguiu manter Portugal vivo no jogo. Lembrando que a Espanha era né, e até hoje ainda é uma seleção muito forte coletivamente. Então, um cara conseguir buscar aquele empate, aquela para mim é a maior atuação do Cristiano. Mas por ser um primeiro jogo de primeira fase, a importância da partida ficou muito menor. Então, infelizmente, os dois maiores jogadores aí do século XXI, dentro de Copas, acabam. Foram comuns, né? Foram bons É, jogadores. Foram ok, né? exato. Exatamente. Mas então, 2006, a gente tem um momento muito especial. 2006, o Brasil, eu me lembro que tinha aquela ligação do Fantástico, lembra disso? A opção A, B ou C, daí, e tinha essa ligação. Qual é a maior seleção brasileira já montada? 70, 82 ou 2006, isso antes da Copa, né? E realmente, pô, quadrado mágico, Ronaldinho, duas vezes melhor do mundo, Ronaldão já não no seu melhor, mas ainda a grande figura do futebol, Kaká em ascensão, Adriano Imperador comendo a bola,
alguns egressos aí de 2002 ainda, Cafu, Roberto Carlos. Então a expectativa era gigantesca e era defendendo a Copa do Mundo ainda, né? Defendendo o título. E foi claudicante, não houve nenhuma boa partida daquele time, salvo o segundo tempo contra o Japão, né? Então E por esperava-se demais. sinal, era realmente a seleção do quadrado mágico, que foi a seleção que jogou o segundo tempo com o Japão. Exatamente, que era Cicinho na direita e Cristina na Gilberto na direita, esquerda, Roberto na esquerda, Zé Roberto, o Juninho. Ronaldo foi depois substituído. Uhum, Então, o time do quadrado mágico não era aquele que jogou a Copa, né? Isso exatamente. que, isso que é interessante, né? A gente viu o quadrado mágico, aquele jogo contra a Argentina na Copa das Confederações. Na semifinal já tinha feito uma grande partida contra a Alemanha. Antes da Copa das Confederações, teve uma partida, acho que contra o Paraguai, pela eliminatória, que também o Brasil acho que fez 4-2. E aquele time ali que fez aquela sequência de jogos, aquele era o quadrado mágico, né? Então você tinha o Cicinho na direita, como você falou, o Gilberto na esquerda, tinha Zé Roberto, Juninho, Kaká e Ronaldinho no meio-campo, e na frente o Adriano e Robinho, né? Então esse era o quadrado mágico, era Adriano, Robinho, Kaká e você pode colocar aí o Zé Roberto, né? Uhum. O Então Robinho estava no Real Madrid e tudo mais. o Robinho tava voando, né? E essa seleção cai novamente para a França, como em 86, como em 98, como havia sido em 98. E nesse dia, eu acho que você, eu e da nossa geração, quem viu mais do que a estupefação daquele quadrado mágico não funcionar, foi alguma coisa que aconteceu do outro lado do campo, né? É, Conta para nós daquele dia. o quadrado mágico, quando a gente via os treinamentos lá, né, com portões abertos, a gente já sabia que ia dar bosta. A questão era quando. O que a gente não esperava era que fosse numa quartas de final contra a França. Acho que isso a gente não esperava. Até porque a França vinha bem meia boca, né? Empatou, acho que os dois primeiros jogos contra Togo, E isso, imagina. Zizou tomou o segundo amarelo, quer dizer, a França É, acho que ficou não sei quantos jogos seguidos sem marcar gol, né? Porque desde 2002 não marcava gol, né, em bicho? 2002 Saiu sem fazer com gol, o né, em Zico, 2002, né? e daí jogou esses dois primeiros jogos mal, mal, mal. No terceiro jogo da primeira fase, a França venceu sem o Zidane. Então ninguém dava mais nada para esse cara. Aí foi jogar com a Espanha, e ali ele entrou em campo e já disse, olha, não, deixa comigo. E aí quando chegou nas quartas de final, a gente obviamente não esperava que o Zidane fosse fazer uma grande partida e que a França fosse ser um adversário tão duro. Mas na prática a teoria foi outra, né? E o mais interessante desse jogo é que, revendo, buscando as imagens do jogo para a gente atualizar nossa visão, né? Tem uma imagem que me chamou muita atenção, que é antes do jogo começar. E aí, antes do jogo começar, tá ali o Ronaldo e o Zidane no meio de campo, enquanto o juizão tava lá sorteando a moedinha e tal. E antes da partida começar, tá os dois dando risada. Como se tivesse assim, porra, estamos aqui nas quartas de final da Copa do Mundo, mas estádio lotado. Mas hoje o jogo vai ser como a gente jogava quando era criança. Nós vamos se divertir. E o Ronaldo sempre dando, né, aquele sorriso dele com a fenda no meio. Isso é natural, mas o Zidane é difícil você ver o Zidane dar risada. Ele é um cara que está sempre mais sisudo, né? E, 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 e você pega o lance e você vê que ele dá né, que ele tenta controlar esse sentimento, mas escapa. E aí quando eu vi essa imagem agora, eu pensei, puta, o cara tava realmente inspirado. E não levou um minuto, né? A primeira bola que ele pega, ele
ele pega a bola na intermediária de defesa e vai nele o Juninho por um lado e o Zé Roberto pelo outro para tentar roubar a bola. E numa uma girada, os dois passam reto. Vem o terceiro, que é o Gilberto Silva, para tentar na base do carrinho. Ele só tira para o lado, levanta e já lança pro... Acho que era o Henri, que estava na esquerda. Não sei se era o Henri ou o Trezeguet. E o lançamento ia cair no pé do cara. A sorte é que acho que foi o Juan, conseguiu se esticar, tirar de cabeça e a bola saiu pela lateral. Senão, já com 1 minuto, nós já estava perdendo de 1-0. E é um jogo que justamente a minha lembrança é bem essa, que a mais além do que o quadrado mágico não funcionou, parece que foi um dia em que a seleção brasileira virou jogadores comuns, né, cara? Não, e é impressionante o domínio que ele teve. O Zidane teve um domínio do jogo como se fosse um maestro regendo a orquestra mesmo. A gente brinca, né? Chama o 10 de maestro e tal. Esse foi a personificação desse costume de chamar o camisa 10 de maestro. O cara dominava a bola, ele sempre teve um domínio de bola fantástico. Quando precisava acalmar, acalmava, quando precisava acelerar, acelerava. E quando alguém tentava tirar a bola dele, aquele dia ele estava com cola no pé, porque não tem um lance, para procurar o jogo inteiro, não tem um lance que alguém do Brasil que consiga tirar a bola dele. É impressionante. E a própria seleção da França percebeu isso. Então, muitas jogadas passavam por ele. Então, ele pegava a bola no meio, distribuía para trás, voltava para ele. Então, foi um domínio completo em termos de habilidade, de técnica, de concentração, de domínio das ações, inteligência. Então, o primeiro tempo ele dominou como quis. E aí, no segundo tempo... tem um lance, agora eu já não sei se foi no primeiro ou no segundo tempo, mas tem um lance, cara, eu acho que foi no primeiro tempo ainda. No círculo central, ele pega a bola e dá um chapéu no Ronaldo. O Ronaldo tenta roubar a bola e ele só... Pum, como se estivesse ali brincando ali no parque. A gente fala muito daquele lance que o Maradona tomou a bola no meio das canetas do Bebeto na Copa América. O Bebeto ou o Romário? 89, né? O Né? Romário, acho que é o Acho que foi Romário. o Romário. E a gente tira muito sarro, mas, porra, o cara tomou o chapéu do Zidane no círculo central, meu amigo, numa quarta final da Copa do Mundo, e não era qualquer um, né? O Ronaldo. Então tem muito simbolismo aí envolvido. Aquele dia era dele. Exato. E aí tem o lance do gol, né? O cara, ele não faz o gol da vitória, mas ele dá uma assistência. Uma assistência que se... Na, na, na época a gente ficou muito maluco com o Roberto Carlos, porque ele tava arrumando a porra da meia, né? Mas Galvão Bueno, né? tem que reconhecer a assistência do Zidane. O cara fez um cruzamento dentro da pequena área e do jeito que a bola chegou, o Henry só colocou a perna. Porque o cruzamento foi na força certa e, cara, o Dida não teve nem chance, porque foi na cara dele. O Dida só caiu para dentro por obrigação. Então, o cara não fez o gol, mas fez meio gol. Então, de tudo que nós falamos aqui, respeitando todo o contexto histórico, os craques, os mitos aí, cada um no seu lugar, mas fica aí dessa atuação moderna, Ronaldo na final de 2002 e o Zizou esse jogo, né? Desses, pelo menos vamos dizer assim, no nosso dos jogos que a gente viu, né? Que é 94 para cá, no meu caso. Sim, É, esses dois. e, cara, essa do Zidane ninguém esperava. O cara tirou da cartola mesmo e foi aquele negócio que a gente ficou impotente, né? A seleção brasileira ficou impotente e você via isso na cara dos jogadores. E 1-0 saiu muito barato, né, cara? Saiu muito barato Porque 1 a a 0. França não era uma grande seleção. Aquela França ali não era esse time todo que era, por exemplo, entre 98 e 2002, foi a melhor seleção do mundo disparado.
Só que em Ganharam a 2012 Euro, né? Copa das né, Confederações. teve Euro, Copa das Confederações, mas Uhum. chegou em 2002 e fracassou. E ali em 2006 já não era uma seleção forte, pelo menos não na prática, né? No papel tinha grandes jogadores, mas na prática não casou. E aí dizem muito que aquela expulsão da final lá, em que o Zidane foi, né, deu a cabeçada no Materazzi, diz a lenda aí, depois você pode pesquisar para confirmar se é verdade ou não, diz que ali ele fez de propósito para derrubar o treinador. Mas eu já não sei. Complicado, né, bicho? Ele disse que o Domenech ninguém engoliu o cara. Ninguém aguentava, cara. Pode ser. Só os franceses para dizer isso pra gente. Mas então a gente tem que remontar para ver se essa peneirinha aí, nossa, o que, que vai sobrar. A gente vai ter que remontar para o que eu falei no início do vídeo. Maior atuação ao longo de um torneio ainda é Diego Maradona 86. Mas, diferentemente de Garrincha, 62, próprio Pelé 70 e Romário 94 até mesmo, a gente conclui que aquela Argentina era Maradona mais 9, não é nem mais 10, Maradona mais 9. E tem dois jogos ali do Maradona que são retratados para lá e para cá, né? A semifinal contra a Bélgica é um jogo espetacular, né? Eu quero que você fale então desses dois jogos dele. Porque ele fez grandes jogos no início, contra a Itália ele faz gol, depois o Uruguai nas oitavas ele dá assistência, enfim, foram 5 gols e 5 assistências dele. Não há o que falar sobre o torneio dele, né? Inclusive o último passe, né, para o Burruchaga lá na Aquilo final ali contra a foi Alemanha, né? outro Ali planeta, né? marcado por um monte de jogador, ele acha aquele passezinho. Então, é decisivo. Mas os grandes dois jogos que são mencionados para lá e para cá é quartas e semi, Inglaterra e Bélgica. Fala para nós sobre esses jogos aí. Primeiro vamos falar um pouco da semifinal, porque apesar de ser um jogo mais avançado do que o jogo das quartas contra a Inglaterra, né, um jogo mais avançado em termos de competição, a Bélgica, naquela época, muito menos do que hoje, ou muito mais do que hoje, era uma surpresa. Se hoje a gente fica ainda surpreso com a Bélgica, mesmo eles tendo essa grande geração, naquela época era muito mais surpresa ainda, né? E você vê nessa partida que, fora a atuação espetacular do Maradona, aquela partida ali, em termos individuais, talvez ele tenha tido até mais domínio do que contra a da Inglaterra, mas você vê que a Bélgica está deslocada ali, né? Não era o lugar dela. Talvez se aquela semifinal fosse contra a Inglaterra, estaria mais equilibrado aí nessa questão. Então você vê que em termos de domínio do jogo, o Maradona dominou mais esse jogo do que contra a Inglaterra, mas por motivos óbvios, a seleção da Bélgica não estava no seu habitat natural, não estava confortável. Você vê que não só o Maradona teve uma grande partida, mas também os outros jogadores da Argentina fizeram uma boa partida. A seleção da Argentina naquele jogo foi muito dominante. Então, apesar de em termos individuais aquele jogo, o Maradona ter muito, você vê, né, na partida em que ele cria muita coisa sozinho, né, na base do drible e das idas à linha de fundo, cruzando para trás, chutando de fora da área. Depois, né, o Valdano teve o gol anulado por ter sido com a mão. Ele faz um gol e depois no finalzinho, né, já com a Bélgica derrotada, ele sai pela direita, encontra uma bola lá na linha de fundo, consegue cruzar e agora me fugiu o nome de quem perdeu aquele gol, com o gol aberto, né? O Maradona já tinha tirado o goleiro da jogada, golzão aberto, chutou por cima. Então, em termos individuais, essa partida acaba sendo um pouco melhor do ponto de vista, né, do domínio, mas num contexto em que o adversário tornou isso mais fácil. E aí
a gente vai para a questão da partida contra a Inglaterra, no qual, né, antes de mais nada, a gente tem que falar que teve o gol, né, que foi considerado o gol mais bonito da história das Copas, e na Argentina é chamado de o gol do século, né? No qual o Maradona dribla metade do time da Argentina, mais o goleiro, e faz o gol. Teve, obviamente, o gol de mão, que depois, né, para quem não é inglês, isso vira folclore, né? Para os ingleses é é só mais uma demonstração que os sul-americanos são sujos ou trapaceiros, podem escolher o termo. Mas acima de tudo, essa partida tem um simbolismo político, né? Guerra das Malvinas tinha acabado, né, alguns anos antes. Para os argentinos foi bem traumático, porque por motivos óbvios, né? Eles entraram diretamente nessa guerra. E o que muita gente acaba não lembrando, ou talvez nem sabendo, é que foi a partir da Guerra das Malvinas que, aí nós vamos falar um pouco mais de política do que de esporte, mas foi quando, digamos assim, naquela época, os ditos países de primeiro mundo, mas eu não gosto de falar em países nessa questão, porque não foi uma política de país, foi uma política de lideranças, né? Mas com aquela guerra ali, os caras olharam e disseram, porque o Brasil se posicionou ao lado da Argentina. Então você tinha Argentina e Brasil se posicionando fortemente, dizendo, ó, vocês querem vir aqui brigar, vai ter que brigar com todo mundo. Então, a partir desse momento em que o continente ali se juntou com os argentinos para se posicionar favorável, veio o contragolpe, que foi a, o avanço da agenda dos partidos de esquerda dentro do Brasil, principalmente, mas também dos outros países que estavam envolvidos. Então, você tem ali em 82, 83, você tem o primeiro encontro oficial datado, marcado e registrado entre Fernando Henrique e Lula, lá nos Estados Unidos. E foi a partir dali que essas duas figuras desenharam, com o auxílio dessas outras forças políticas de esquerda, desenharam o futuro do Brasil e, por consequência, também da América do Sul. Então, se naquela época você tinha ainda uma ditadura militar que, apesar de todos os seus pontos negativos, ainda tinha um planejamento econômico forte, um planejamento militar muito forte, desde então a gente sabe o que aconteceu, né? Os anos 80 no Brasil foi uma década perdida. Depois você teve, na redemocratização, mais 5, 6 anos perdidos até a chegada do Plano Real. Mas isso tudo foi somente uma base sólida para, vamos dizer assim, o projeto de poder que se instalou a partir dali. Então, a gente acaba não comentando muito isso aqui, né? É uma história que fica muito escondida, mas a Guerra das Malvinas afetou diretamente os argentinos, e hoje, aqui no Brasil, a gente também paga esse preço. Então, tem todo um simbolismo por trás dessa partida. E quando o Maradona faz aquele gol de mão, é meio que né? É o Davi contra Golias ali, né? É uma tiração de sarro. Olha, beleza, vocês são os inventores do futebol, vocês são um país de primeiro mundo, vocês são uma sociedade avançada, mas nós conseguimos fazer frente a vocês nesse jogo e, para deixar vocês mais putos, nós vamos fazer um gol de mão. É basicamente isso. Então,
se a gente fosse, eu particularmente, se fosse escolher um entre esses dois jogos, eu ficaria com o jogo da Inglaterra por todo esse simbolismo que tem por trás. E quando você vê os times perfilados cantando o hino, e você vê o Maradona cantando o hino da Argentina naquela partida, você já sabe que a Inglaterra perdeu. Você já sabe antes de começar. É mais ou menos o que você mencionou aí do Zizou, a forma, né? Exato. Então Então, fica esses são dois para partidas nós, que hein? têm esses dois paralelos, né? Aham. Então fica esses dois para a nossa decisão, nosso clash final. Zidane, Brasil 2006, Maradona, Inglaterra 86. Na minha opinião, essas duas. E aí, agora, para escolher entre uma delas, Vai pesar os nós vamos gols, de ficar, repente? nós vamos ficar até as 3 da É, manhã. exatamente. Porque um pegou uma seleção que era pentacampeã do mundo, historicamente, É, que era atual que campeã era do atual mundo, campeão, né? que tinha o melhor do mundo vigente, que tinha o maior nome do futebol no momento, que é o Ronaldo, o Ronaldinho. Tinha um que seria melhor do mundo no ano seguinte, Kaká. Tinha, putz, né? E o cara vai lá e, se eu não me engano, acho que eu tenho uma biografia do Zidane, um prefácio escrito pelo Luiz Fernando Veríssimo. Ele conta, né? Ele faz, dizendo, elogio o Zene, o Zidane, e ele diz que tinha uma faixa lá no estádio, Zidane, pour la légende, né? Jogue pela lenda. E parece que o Uhum. cara abraçou isso e fez, né? Foi pela lenda mesmo ali, né? Esse é um ponto que é interessante de falar, porque que eu acho que pode desequilibrar esse duelo. Tem toda a questão da seleção brasileira, atual campeã, com os melhores do mundo, com os maiores talentos individuais, e uma zaga muito boa também. O Brasil, ele, quando tem uma zaga muito boa, sempre forma bons times. Dificilmente o Brasil, quando tem zaga boa, sofre. Então, aquele time ele tinha uma zaga muito boa. O Rua e o Lúcio, tanto é que foram depois também a zaga de 2010. E, acima de tudo isso, o Zidane ele estava no ocaso já da carreira. O auge dele já tinha passado há pelo menos uns 3 anos. Então, a gente já não. Ninguém, acho que nem ele mesmo esperava uma atuação de gala desse nível. É Ao contrário do importante Maradona, lembrar, que em 86 estava no seu auge, né? exato. Inclusive, né, o Zidane ele aposenta da seleção 2004 talvez, ou um pouquinho antes, né? E aí pedem para ele voltar porque a seleção talvez nem para a Copa fosse, né? Então tem É. mais isso aí como fator adicional. Além dele estar fora do auge, parece que sem ele realmente a seleção foi para um nível e ele desaposenta da seleção, tipo o Messi agora, mas no caso dele foi mais sério ainda, que o Messi Não, foi ele aquele ficou mais momento assim, né? afastado. Não, o Messi foi Calor ali, né? no calor da emoção. O Zidane realmente ficou muitos jogos fora e depois voltou. E eu acho até que aí já estou falando especulando já, mas eu acho que um dos motivos também pelo qual ele estava fora da seleção era justamente a rixa que ele tinha com o treinador, né? Então, não sei. Aí resolveu voltar. Fato é que ele já estava nos finalmente ali. Uhum. Então, você fazer uma atuação dessa, já estava com 36, acho, 34, ele é 34. 72, aham. Então, não é simples, né, cara? Não é trivial. E aí depois Pouquíssimo. O acabou indo Pelé, até 70, o Pelé tinha 30, né? Só para efeito de é, comparação. o auge do jogador normalmente está ali entre os 26 e os 32, né? Sendo que dos 28 ao 30 normalmente é onde o cara tá voando. É só pegar aí, ó, pega o Messi e o Cristiano Ronaldo e você vê que quando eles tinham essa idade, o Cristiano Ronaldo tem uma diferença menor, né, entre o que ele tem hoje e o que ele tinha com essa idade, mas o Messi com 28 anos, cara, imparável, imparável. Então, eu acho que isso faz muita diferença, isso pesa bastante na decisão aí.
Se nós vamos analisar tecnicamente, né, todo esse contexto que você acertadamente, muito bem lembrou para nós, o contexto mais pesado, não acho que não tem nenhum jogo mais pesado na história das Copas do que a Argentina e Inglaterra 86. Mas se o nosso objetivo aqui é falar da atuação, acho que é da Zizou, né? E tem isso que a gente comentou da dificuldade do jogo, né? O Brasil, que estava jogando do outro lado, não era um qualquer. E tem o fato de a gente ter testemunhado, né? Isso pesa bastante. Como é que diz assim, a gente vai pender um pouquinho para isso aí. Mesmo que tivesse, né, assistindo, torcendo para que aquilo fosse mentira, mas era verdade. Não, é Estava muito simples acontecendo. a gente resolver esse ponto. O que é pior? O Maracanã, para nós, o Maracanaço ou 7-1? Não precisa nem responder. Se você, o Maracanaço virou lenda. A Uhum, gente não sabe o que é aquilo. uhum, exatamente. Agora o 7-1, todo dia a gente acorda e lembra disso. Lá vem Toda ele vez de que tem, novo! toda vez que tem que você vê um problema da seleção brasileira, seja dentro do campo, seja fora do campo, seja na organização, seja na falta de organização. Você fala, porra, aí, ó, 7-1 de novo, 7-1 de novo. Isso vai ser. Virou um sinônimo de vergonha, fracasso e Bom. sucessão de erros, né? Então, acho que fechamos. Maior atuação individual na história das Copas em um jogo foi de Zinedine Yazid Zidane, 2006 contra o Brasil, um sábado à tarde, França 1, Brasil 0, mas eu, inclusive, Cássio, fazendo eu lembro que eu assisti um videoclipe só dos lances dele nesse jogo, mais de 5 minutos, só de lances dele, e lances bonitos, né, como você mencionou, esse do José Roberto, né, e o Gilberto Silva vem ali, tem um do Kaká também, tem outro do Lúcio, Cafu, tem um que ele puxa com a perna direita, troca para a esquerda, assim, né? Ele faz rolinho na bola, foi absurdo. O cara, ele fez a roleta também, né? Teve um lance que ele fez a roleta, teve um lance que ele pegou ele sempre matou a bola, né, de maneira impecável. Então tem lances, tem pelo menos uns 2 lances de bola, aquela estourada que a zaga dá, a bola cruza o campo, ele cola no pé, põe no chão, olha e distribui. Impressionante. Aquele dia não tinha. Você podia jogar contra quem fosse, cara. De Ele olhar pegar a para a seleção de seleção de 70, é 70, capaz que né? provavelmente ganhasse. Aquele dia era dele. É isso aí. Assim como o dia anterior foi do Lema, né? Sim, aquele pênalti lá com a Argentina, né? Ele lendo, né? Fulano bate no cantinho direito. Então vou pegar no cantinho direito. Pegou do Cambiasso e do Ayala, né? Ayala, né? Eu não me lembro. Que o Ayala fez Foi, o gol e perdeu o pênalti, acho que. Uhum. foi tal negócio. Na sexta-feira à tarde tinha fogos no Brasil. No sábado à tarde já não tinha mais. Daí eu lembro que tinha piada, né? Mas o que importa é que a Argentina saiu antes. Um Para dia não antes. perder essa briga, né? Pelo menos a Argentina saiu antes. Meu irmão, É, obrigado pela tua participação, cara. eu Sensacional que essa agradeço. conversa e esperamos que o espectador, concordando ou discordando, deixe aí os seus comentários, mas eu acho que quem viu é um privilégio muito grande que nós tivemos de assistir esse cara jogar e esse dia em especial. Como todos esses outros que nós mencionamos, né? A do Ronaldo e tantos caras aí, é um privilégio, né? Justamente, acho que esse tem que ser o sentimento de não tentar colocar um jogador à frente do outro, uma atuação à frente da outra, mas ter o privilégio de poder usufruir disso, né? A gente tem a sorte hoje de poder recuperar partidas antigas e poder assistir. Então, temos que aproveitar esse privilégio. Não precisamos, não precisamos criticar um para poder defender o outro. Exatamente. Curtir o esporte e a história como deve ser curtido. Cássio, mais uma vez, obrigado e futuramente vamos repetir essa tabelinha aí. Vamos nessa.
Valeu, meu Tamo irmão. junto. Abraço. Valeu.